Olá, meu querido e amado irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Meu querido irmão, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma divulgação para você. Caso você tenha interesse de estudar a Bíblia do início ao fim e tenha interesse de estar em um grupo em comunhão com pessoas online, 100% de graça, meu querido irmão, aqui é o seu lugar. Vou deixar o link para você aí na descrição desse vídeo. Entre na descrição, entre no nosso grupo do WhatsApp, que é benção, irmão. Nós estamos fazendo um estudo aí de Gênesis a Apocalipse. É um projeto de 3 a 4 anos. Nós estamos aí em comunhão, estudando a palavra juntos. São pessoas bem inteligentes que você pode estar conversando também. Amém? Se você tem interesse, meu querido irmão, de estar aí conosco, acesse o link da descrição e entre no nosso grupo. Fique na paz, meu querido. Agora fique com o vídeo. Olá, irmãos! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos! Tudo bem com vocês? Irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com você, meu querido? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você, com sua família, no nome do nosso Senhor amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão? Irmãos, o nosso estudo de hoje é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Exatamente. Então, meu querido irmão, eu peço para que você assista esse vídeo até o fim, que você possa estar aí com a gente até o final. Comente também no vídeo, mande suas dúvidas, entre em contato comigo na minha descrição aqui. Eu vou estar deixando o link de um grupo. Aproveita, entra lá no nosso grupo de estudo no WhatsApp e vamos começar os estudos, irmão. Bom, irmãos, o estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas do Senhor Jesus na grande tribulação. Vai ser praticamente isso, irmão. Nada mais do que isso. Vai ser um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse que estarão na grande tribulação. Amém, meu querido irmão? Então, vamos para o nosso primeiro slide aqui. Apocalipse 1, versículo 3, a introdução das igrejas, né? É quando o Senhor Jesus ele vai falar com João. Revelação de Jesus Cristo que Deus, o Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, a gente já vê aqui que o Pai, por intermédio do seu Filho, por intermédio de um anjo, vai passar a João as coisas em que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, né, que é o apóstolo João, o qual atestou a palavra de Deus, ele testou, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu e ouviu, né? Abençoados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu nem preciso explicar isso aqui, irmãos, porque as coisas que estão acontecendo no mundo e as pessoas que têm se levantado para ensinar sobre isso já estão aí pregando no YouTube, e eu também já falei sobre isso no meu canal. Amém, meu querido irmão? Então vamos para o próximo slide. Apocalipse 1, agora do 4 ao 6. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, essas 7 igrejas que Jesus vai estar mostrando dentro do nosso estudo, essas 7 igrejas, elas se encontram na Ásia, todas elas. Graça e paz sejam a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então a gente percebe os 3 tempos aqui: o passado, o presente e o futuro. Ele é o Aleph e ele é o Tav. Nós veremos no futuro o porquê Jesus ele é o Aleph e o Tav. Ele é o princípio e o fim. Ele é agora e para todo sempre. E ele também era antes de tudo acontecer. Amém, meu querido irmão? Da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono e da parte do Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o Verbo, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdócio. Eu coloquei rei e sacerdote aqui para ficar mais fácil para os irmãos. Para o seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente percebe aqui, irmãos, que Jesus, ele nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue e deu início às festas e nos constituiu rei e sacerdotes para o Pai. Agora vamos ler, irmãos, aqui do versículo 7 ao versículo 8. Muita atenção. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá,
Até quantos aqueles os que transpassaram, os judeus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então a gente vê aqui, irmãos, que Jesus ele vai vir com as nuvens. Então aqui já no capítulo 1, Jesus já mostra como ele vai vir aos homens. Ele vai vir entre as nuvens. Ele vai vir e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. E quem é aquele que o transpassou? Os judeus. E a todas as tribos da terra, todos os povos, línguas, nações, reinos, todas as nações que existem na terra, certamente o verão. Amém, meu querido irmão? Eu sou o Pai dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então aqui, irmãos, a gente já sabe o que significa aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Aleph e é o Tav. Pode pesquisar na sua Bíblia hebraica a palavra Alfa e Ômega. Você vai perceber que a palavra Alfa e Ômega no hebraico é Aleph e Tav, do alfabeto hebraico, né? Uma ótima coincidência para a gente que mostra que ele é o início e o fim. Amém, meu querido irmão? João recebe a visão. Apocalipse, do versículo 9 ao versículo 11. Ainda estamos no capítulo 1. Amém, meu querido irmão? Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, com o Senhor Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Então perceba, João, recebeu o Apocalipse, ele estava na prisão, ele estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E ele é o nosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, porque ele pregou o evangelho do reino de Deus. Amém, meu querido irmão? Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é todo o Apocalipse. Amém, meu querido irmão? E ouvi por detrás de mim grande voz dizendo, como de trombeta. E Deus disse assim, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas que se encontram na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então perceba que Deus, ele fala que era para João escrever um livro, guardar todas as palavras que ele escreveu até o tempo do fim, aonde essas 7 igrejas estariam atentas, ouvintes, à palavra do Senhor. Agora vamos ler o versículo 19 e o 20. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Olha os 3 tempos aqui novamente. As coisas que você viu, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro, depois destas. E quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 estrelas, estes são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, irmãos, passando aqui um contexto básico para vocês para entender isso, Deus manda para João falar o que ele viu, aquelas coisas que são e as que hão de acontecer no futuro. E Deus já vai mostrar o mistério das 7 estrelas no capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas, as 7 estrelas são 7 anjos do Senhor Jesus para os 7 candeeiros que são as 7 igrejas. Irmãos, futuramente eu vou estar explicando sobre as 7 igrejas para vocês, tá? Vai ser necessário um PowerPoint explicando sobre isso. Mas dando prosseguimento, vamos partir para a nossa primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Eu quero deixar destacado para os irmãos que existem 3 tópicos que nós precisamos ver para a gente se orientar dentro do mapa mental. Amém, meu querido irmão? São entre eles atributos, repreensão e promessas. Deus usa essas 3 categorias para expressar para cada igreja cada coisa que ele quer passar. Amém, meu querido irmão? Então vamos ler Apocalipse 2, do 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, perceba, na mão direita, na mão que é a mão do caminho do Senhor, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ele anda por meio das igrejas, ele anda em espírito, ele é em todo momento. Amém, meu querido irmão?
Conheço as tuas obras, e o teu labor, e a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova a si mesmos, aqueles que se declaram profetas, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste emoecer. Então a gente vê aqui, irmãos, que Deus ele mostra a primeira revelação de todas é que ele anda pelo candelabro. E quem é o candelabro, irmãos? Somos nós, a igreja do Senhor. Nós somos os sete candelabros. A gente tem que ser aceso perante o Senhor. Ou a gente é aceso ou a gente é apagado, né? Então, fica essa dica para você, meu querido irmão. Se ligue na palavra de Deus. Fique atento às coisas que o Senhor Jesus nos mostra no Apocalipse. E Deus fala que conhece as obras da igreja de Éfeso e o labor e a perseverança que eles têm para suportar homens maus, porque surgia na igreja de Éfeso pessoas que queriam montar teologia da prosperidade, que queriam falar que o milênio já estava na Terra. Então, essas pessoas da igreja de Éfeso, que é a igreja de Éfeso, as pessoas de lá, eles suportavam essas provas e pregavam para essas pessoas. Eles não deixavam de ensinar o que era correto. Porém, Deus tem uma repreensão para essa igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E quem é o nosso primeiro amor, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rebento, ele é o renovo. E eles largaram o seu primeiro amor. Eles guardam os mandamentos, mas eles abandonaram o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-se e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti sem demora, e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Então Deus está querendo mostrar aqui, meu querido irmão, ele está falando para essa igreja, para eles se arrependerem das obras que eles estavam praticando. E da onde você caiu, que você se levante e se arrependa. E que você se arrependa mesmo do seu erro e que você possa estar ensinando o evangelho do reino de Deus, e porque senão Deus moveria o candelabro do seu lugar e não voltaria atrás. Amém, meu querido irmão? Mas Deus tem uma promessa para a igreja de Éfeso, apesar dela ter uma repreensão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, a árvore da vida é aquela mesma árvore que estava no Gênesis, onde Adão e Eva podiam comer livremente dela. E a árvore da vida, ela dava vida eterna para Adão e para Eva. Perceba que no tempo do fim, leia Apocalipse 22, onde Deus tabernaculará com os homens. Deus ele vai trazer a árvore da vida de volta e vai fazer com que 12 vezes ao ano produza frutos e que ela não cesse de cessar o seu fruto. Então perceba, os homens viverão eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão? Agora vamos para a próxima igreja. Agora a gente vai ver a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, do 8 ao 10. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o Aleph e o Taf, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia do que si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes eles sinagoga de Satanás. Irmãos, perceba que a igreja de Esmirna, ela não tem repreensão. Ela é uma testemunha do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que ele é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Ele é a Páscoa e ele é a primícia, meu querido irmão. Ele é a nossa primícia. Ele é tudo que nós temos nessa vida. Amém, meu querido irmão? Ele estava morto e ele voltou a viver por causa do Pai. Ele cumpriu tudo o que ele precisava cumprir, o Senhor Jesus Cristo. E Deus fala para o Senhor Jesus que conhece a tribulação dele e que conhece a tribulação da sua igreja. E conhece a sua pobreza, mas Deus declara: mas tu és rico. Não rico financeiramente, mas ele é rico de espírito. Ele é uma pessoa que não precisa de dinheiro para ser feliz. Ele precisa do Senhor. Ele precisa daquele que vive eternamente, do Pai, de eternidade a eternidade.
Agora vamos voltar, parte de amarelo. Não temas as coisas que está de sofrer. Eis que o diabo está a ponto para te lançar em prisão, algum de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então perceba, irmãos, que Deus fala a verdade. Deus está mostrando aqui que o povo terá que sofrer na grande tribulação. Deus mostra aqui que o seu povo terá que sofrer angústias durante a grande tribulação. E não é só um, é todos. Amém, meu querido irmão? E que o diabo ele está preparado para lançar algum dentre vós em prisão. Aí a gente coloca aquilo que está escrito em Apocalipse 13, versículo 10. Aqueles que são necessários morrer, morrerão. E todos que serão necessários ser lançados a cativeiro terão que ir para cativeiro. E aqui está a perseverança dos santos. Crer, ser provado no fogo e ser aprovado. E ser aprovado, não ser aprovado de prova, mas ser aprovado no Espírito de Deus. Ser aprovado, ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, meu querido irmão? Para ser disposto à prova e ter tribulação durante 10 dias. Deus faz a promessa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tu reinarás comigo, meu querido. O Senhor Jesus falando. Agora vamos para a promessa. Deus tem uma promessa para a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Então a gente percebe que a igreja de Esmirna, ela morre, mas Deus faz a promessa para ela, que não sofrerá dano na sua segunda morte. Deus ressuscitará ela dos mortos e, depois de ressuscitar ela dos mortos, Deus ele vai prometer para ela que ela não morrerá novamente, ela será eterna junto com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão? Então vamos para a próxima igreja. A nossa próxima igreja, meu querido irmão, é a igreja de Pérgamo. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E diz assim: conheço o lugar em que te habitas, onde está o trono de Satanás. Então perceba, a igreja de Pérgamo estava tão feia a coisa lá, que Deus fala que conhece o lugar onde eles habitam, no trono de Satanás. E isso é muito triste, porque eles estavam desviados da verdade, o pecado estava dominando o coração deles. E que conservas o meu nome e não me negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual formou entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, entre ti algumas coisas, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então percebe, irmãos, que a igreja de Pérgamo, ela estava dominada pelo pecado da trapaça, né? O pecado da trapaça, porque a trapaça, querendo ou não, meu querido irmão, é o pecado também da violência, a trapaça, né? A gente vê que a igreja de Pérgamo, ela era trapaceira, porque ela violentava depois de ensinar, né? E ela trapaceava para Deus, né? Ela uma hora estava ensinando o evangelho do reino e outra hora estava violentando, né? Ela estava violentando como Balaão violentava os filhos de Israel, né? Para cometerem sacrifícios aos ídolos e praticarem a prostituição, o pecado. Eles estavam em pecado. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, a doutrina do pecado, a doutrina que não existe lei, mas existe uma lei para todas as coisas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então perceba, essa espada que sai da boca do Senhor é a palavra de Deus. E ele vai usar a palavra dele, ele vai usar a saliva dele, o espírito que sai da boca dele, para ferir e pelejar contra eles que sustentam a doutrina de Satanás e a dos nicolaítas. Porém, entretanto, na igreja de Pérgamo, nós temos uma promessa. E qual é essa promessa, Gustavo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece,
exceto aquele que o recebe. Então percebe, irmão, que aquele que vencer junto com o Senhor Jesus Cristo, Deus dará do maná, que é a palavra dele, e dará uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca é o testemunho. E sobre essa pedrinha estará escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, né? E quem é aquele que o recebe? Todo aquele que vence com o Senhor Jesus Cristo, aquele que vence o pecado, aquele que vence a prostituição, aquele que vence as injustiças, os pecados. Amém, meu querido irmão? Então vença hoje o seu pecado, vença hoje a corrupção que habita na sua carne, aceita o Senhor Jesus e glorifica o nome dele. Amém, meu querido irmão? Agora bora para a próxima igreja. Agora vamos ver, irmãos, a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então perceba, ele tem olho de fogo, ele prova os seus servos no fogo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Então perceba, Deus está falando para os de Tiatira que eles estão excelentes no quesito testemunho. Eles estavam guardando testemunho e obedecendo a Deus até o fim. Porém, eles têm uma repreensão, né? Somente 2 igrejas não têm repreensão, as 2 testemunhas, né? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, a maldita, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, a praticarem o pecado e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então perceba que a igreja de Tiatira está igual à igreja essa última igreja que a gente viu aqui, a igreja de Pérgamo, né? Que estava sacrificando aos ídolos e estava no pecado. Amém, meu querido irmão? Então perceba, ela não somente ensina, mas ela pratica a prostituição junto com eles. Então essa mulher Jezabel, que no contexto pode ser um líder, pode ser aí uma pessoa que está numa administração, um canal no YouTube, ele ensina, mas ele não tem um fruto bom, né? E por causa desse fruto bom que a gente conhece quem é a pessoa, né? E por causa disso, irmãos, olha só o que o Senhor Jesus vai dizer: Dar-lhe-ei tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não vai se arrepender. Eis que prostrarei ela de cama, bem como em grande tribulação. Então perceba, Deus vai prostrar ela em grande tribulação. E os que com ela adulteram, né? Tem que ter um par. Caso não se arrependam das obras que ela incita, né? Se não se arrependerem da obra que ela incita, prostrarei eles de cama com bem grande de grande tribulação. E matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda as mentes e o coração. Então perceba, é como se fosse numa guerra. A Alemanha invade o Brasil e eles fazem uma tragédia. Eles matam todos os filhos da terra e só deixam somente as pessoas que são já idosas, são adultas, né? Mas matam todos os filhos, né? Pequenos. É algo semelhante. Amém, meu querido irmão? Todo aquele que aceitar a marca da besta não será salvo novamente. Mas aquele que negar a marca da besta e ir até o fim no nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Mas não será salvo nessa vida, será salvo numa próxima. Todo aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perde a sua vida, ganha-la-á. Amém, meu querido irmão? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os quantos não têm essa doutrina no coração e não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, né, o pecado, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente o que tendes, até que eu venha. Não jogue fora. Olha só, eu pulei aqui, né? Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, né? Conservais o que tem, até que eu venha, porque vai ser tempos difíceis. Conserve o seu azeite dourado, que eu virei. Amém, meu querido irmão? O Senhor Jesus falando: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Olha só, Deus faz essa promessa
A gente está falando da promessa de Deus para a igreja do Senhor, para os eleitos. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Perceba, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Então perceba que haverão nações na terra, não vai ser só a igreja no milênio. Vão ser igreja e nações. O Filho, a igreja e as nações, que serão ensinadas pelo Filho e pelo governo. E o governo é a igreja, os eleitos. Amém, meus queridos irmãos? E o cetro de ferro, e as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também o recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E o que é essa estrela da manhã, irmãos? É o Senhor Jesus retornando e confirmando a sua promessa. Amém, meu querido irmão? E tudo o que o Pai recebeu, Ele dará a nós, que somos coparticipantes, somos membros do corpo do Senhor Jesus. Leia Efésios capítulo 1. Jesus, ele é o cabeça de um corpo de muitos membros, né? E é isso que eu tenho para falar da igreja de Tiatira. É igual o Senhor Jesus falou aqui: guarde os que tendes até que eu venha. E dar-te-ei a vocês nações, e vocês regerão essas nações com cetro de ferro. Como eu recebi de meu Pai, darei a vós outros. Amém, irmãos? Bora para a próxima igreja. Agora a gente vai falar um pouco sobre a igreja de Sardes, irmãos. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, eu já falei sobre os 7 Espíritos de Deus aqui no canal. Se der, eu vou colocar ele aqui no comentário fixo, tá bom, irmãos? Vejam esse vídeo. E caso eu ainda não fiz, eu faço ele aqui para vocês e deixo no comentário fixo. Amém, meu querido irmão? E as 7 igrejas que são os 7 anjos das 7 igrejas. Amém, irmãos? Conheço as tuas obras, que tens nomes de vivo, mas está morto. Olha só, essa igreja ela só tem repreensão, irmãos. Essa igreja de Sardes, ela tem repreensão como Laodiceia, ela não tem nenhum atributo. Então perceba comigo. Sê vigilante e consolida o resto que tem. Ser vigilante e consolida o resto que tem para não morrer. Ele tem nome de vivo, mas é morto. Então perceba, é como se ele tivesse fé, mas as obras dele não correspondem à fé dele. Ou ao contrário, ele tem obras, mas a fé dele não justifica as obras, né? E Deus fala assim: seja vigilante, olhe com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos, fale com a própria boca, né? E consolida o que tem para não morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras perante a presença do meu Deus, que é o meu Pai. Lembra-te, pois, do que tendes recebido e ouvido, e guarda e se arrependa. Porquanto, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e de modo nenhum reconhecerás que hora virei contra ti. Então perceba, meu querido irmão, que o Senhor Jesus está falando assim: se arrependa das obras más que você tem. Ande nos caminhos do Senhor, estude a Bíblia, medite na Bíblia, ore mais a Deus, né, meu querido irmão? Se arrependa das suas más obras, ocupe sua mente com aquilo que importa, né? Guarde e arrependa-se do seu mau caminho, pois senão virei como ladrão a ti e tirarei tudo o que você tem. Cuidado com o ladrão, meu querido irmão. O Senhor Jesus, ele é atento, ele é o dono do tempo e você não sabe que hora ele vai vir. Então se arrependa do seu erro, se converta e faça a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que não se contaminaram com as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Então perceba, Deus ele faz um alerta aqui, que existe em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram com as coisas de Satanás, mas manteram as suas vestes brancas, as suas vestes com o sangue do Cordeiro, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pois são dignas, elas não cometem pecado, e elas se guardam, e elas são dignas de achar-se no livro da vida, de estarem escritas no livro da vida. Amém, meu querido irmão? E Deus faz uma promessa para essa igreja de Sardes.
O vencedor será assim, vestidos de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, e que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então perceba, meu querido irmão, que o vencedor, ele tem que ter vestiduras brancas, ele tem que andar segundo o coração de Deus, ele tem que se tomar a cruz, sabe? Tome a sua cruz e ande após mim. Jesus, ele anda primeiro e nós andamos atrás dele, carregando cada um a nossa cruz, negando os nossos pecados e a cada dia sobrevivendo, vivendo para ele e glorificando e edificando seu santo e poderoso nome. Amém, meu querido irmão? E o Senhor Jesus jamais apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Jesus confessará o nome dessa pessoa diante do Pai, e essa pessoa será glorificada, e essa pessoa estará diante do Senhor Jesus, e estará glorificando seu santo e poderoso templo, junto com o Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão? Olha só, agora vamos para a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3. A igreja de Filadélfia, irmãos, é bem interessante porque a igreja de Filadélfia, ela não tem repreensão, ela só tem atributos e ela tem promessa, então ela é uma testemunha do Senhor. Perceba porque ela é uma testemunha do Senhor. Apocalipse 3, vamos ler junto comigo, vocês vão entender, irmãos, ela é uma testemunha. Ao anjo do Senhor Jesus, da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave da morte e do Hades, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, mas vamos continuar. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele abre uma porta para você aqui hoje. Ele abre para você aqui hoje. Ouça a sua palavra. Medite na sua palavra. Lute contra a sua carne. Vença. Dê testemunho hoje, meu querido irmão. Glorifique seu santo e poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique hoje, porque ele abre a porta para você. Amém, meu querido irmão? A qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, eu sei que você tem pouca força. Entretanto, tu guardaste a minha palavra, e isso é importante, e não negaste o meu nome. E eis que farei que alguns de vós da sinagoga de Satanás, que são outras pessoas, o Senhor Jesus está falando aqui, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Tem pessoas que mentem, ensinam errado, mas Deus perdoa se arrepender. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. Então perceba, você que ensina a palavra de Deus certo, você que ensina a palavra segundo a Bíblia, você que ensina a palavra de Deus segundo o mandamento do Senhor, a sua lei, o seu evangelho, não pare, irmão. Continue pregando, continue ensinando, porque a porta está aberta para você aqui hoje. Amém, meu querido irmão? E olha só, porque guardaste a palavra da minha perseverança, e eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então perceba, a igreja de Filadélfia, ela será salva da grande tribulação, ela será tirada. Existe uma igreja que ela é morta, a igreja de Esmirna, a testemunha. Existem duas testemunhas, uma será necessário que morra e outra será tirada, Que nem fala em Levítico capítulo 16, a festa das expiações. Um bode, ele é morto e o outro é necessário que ele vá para o deserto, A gente percebe essa associação aqui. E esse bode que morre, ele leva o sangue, a igreja de Filadélfia, ela leva o sangue de Esmirna junto com ela, E ela guarda o testemunho e vai para o deserto e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão? Para experimentar os que habitam sobre a terra, Para experimentar os ímpios, Eis que venho sem demora. O Senhor diz que ele virá sem demora. Tudo está agendado. Nada se adianta e nada se atrasa com Deus. É tudo na hora. Amém, meu querido irmão? Está tudo determinado. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então faça isso, meu querido irmão. Glorifique, edifique seu santo e poderoso templo hoje. O templo do Senhor Jesus. Glorifique ele hoje. Traga a sua palavra a ele hoje. Medite na sua palavra de dia e de noite. Não desista do Senhor Jesus. Glorifique seu nome.
Amém, meu querido irmão? E Deus faz uma promessa para Filadélfia. Olha só a promessa que ele faz para Filadélfia. Ao vencedor far-lá-lo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Farei coluna, farei ele sacerdote, farei ele rei sobre as nações. Farei que ele seja o meu filho. Ele será o meu filho junto com o meu filho, que é o Senhor Jesus. Ele será meu filho também. Eu vou adotar ele. E dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o 777, o número do Senhor, o número do descanso, o número do testemunho, o número da glorificação. Amém, meu querido irmão? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então perceba que quando a gente tiver o corpo glorificado, meu querido irmão, nós subiremos ao céu e nós desceremos de novo para habitar sobre a terra. Vocês que ensinam que a gente vai subir para o céu, vocês estão certo. Mas o que vocês erram, irmãos, assim, eu quero passar uma visão minha para vocês, uma visão da Bíblia, tá bom? Depois você pode pesquisar aí na sua casa. A gente sobe, mas a gente desce também. Nós vamos ter que descer porque a besta vai estar lá. A besta vai estar lá, na terra, fazendo o seu mal, vai estar destruindo a terra, né? Deus ele vai descer e nós vamos descer junto com ele para destruir a besta e o falso profeta. E nós faremos isso com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele será o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Creia nele, glorifique o nome dele nessa noite. Amém, meu querido irmão? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meu querido irmão? Agora vamos para a nossa última igreja, a igreja de Laodiceia. Essa igreja eu quero falar muito dela. Tá bom, irmãos? Eu sei que a gente já está aí há 40 minutos de vídeo, mas eu preciso falar um pouco sobre essa igreja também. Amém, irmãos? Apocalipse 3, do 14 ao 20, né? Eu nem estou falando os versículos, mas vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o certíssimo, aquele que é o testemunha fiel, né? A testemunha verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, ó igreja de Laodiceia. Você não é nem frio e nem quente. Perceba que a igreja de Laodiceia, ela só tem repreensão, como a igreja de Sardes. Ela não tem nem sequer um atributo, né? Ela não é nem fria e nem quente. Ela é morna. E Deus está a ponto de vomitar esta igreja, né? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você é nu, você tem vergonha. Você não conserva o que você tem. Você prefere o dinheiro do que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você prefere as coisas desse mundo do que glorificar o nome do Pai e do Filho, né? Aconselho-te que compres de mim ouro refinado. Eu te aconselho que você leia a Bíblia, que você vai lá, estude a minha palavra, glorifique o templo do Senhor Jesus Cristo, né? Vai lá, leia a Bíblia, estude a Bíblia, né? Compre esse ouro refinado junto do Senhor Jesus Cristo. O ouro é aquilo que é provado no fogo e que se for um ouro refinado mesmo, ele vai ser provado no fogo e ele não vai queimar. Entende como é tremendo aqui? E olha só, e pegue vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se veja a sua vergonha. Então o que significa isso, irmãos? Essas vestiduras brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, é nada mais, nada menos, irmãos, que a gente levar a nossa cruz e estarmos glorificando o nome do Pai e do Filho. E a gente está negando as nossas vontades e fazer a vontade dele, né? Sermos provados no fogo e a gente ser aprovado, a gente ser segundo o coração do Senhor Jesus. Porque ele fez isso, não por si, mas ele fez por nós. Ele fez por nós que somos seus filhos. Amém, irmãos? E colírio para seus olhos, para que você veja toda a minha glória, veja toda a minha criação, olhe o sol e a lua, que coisa tremenda, as estrelas, tudo que eu criei é meu, e vocês são meus também. Me glorifique hoje, porque é por isso que vocês estão vivos. Observem as minhas leis e os meus estatutos e não pequem, e ame ao filho como você ama a sua mãe e ao seu pai. Amém, meu querido irmão?
Espero que eu esteja fazendo você entender esse vídeo, né? Porque são coisas muito difíceis, mas eu quero passar tudo completo, irmãos. Eu quero que você tenha um entendimento amplo das Escrituras. Amém? E olha só, ser pois zeloso e se arrependa. Deus fala, se você se arrepender, eu vou entrar na sua casa e cearei com você. Eu vou cear com você, meu querido irmão. Abra a porta, dê o testemunho. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Leia a sua palavra, ore, jejue ao Senhor Jesus. Porque Ele te abençoará, Ele te glorificará. Mas não te dará dinheiro não, meu querido irmão. Ele te garantirá o nome escrito no livro da vida. Amém, meu querido irmão? E Deus tem uma promessa para essa igreja. Não esqueça essa promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo. Que se assente comigo, Senhor Jesus falando. Se assente comigo no meu trono. Assim como também eu venci, vós vencerão também, porque vocês são meus. E sentarei, como me sentei também, como meu Pai, no seu trono. Assim vós também se entrarão no meu trono, porque vós sois meus, e vós são meus. Amém, meu querido irmão? Fique com essa palavra hoje. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Ame ao Pai e ame ao Filho. Leve a sua palavra pelos 4 cantos da terra e edifique seu santo e poderoso nome hoje. Amém, meu querido irmão? Então esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhe esse vídeo, meu querido irmão. Se você achou a palavra impactante na sua vida, que se achou que esse estudo foi impactante para você, não se esqueça, meu querido irmão, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo seja edificado para mais pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão? Então é isso. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida.